Hoje em dia, manter a calma parece ser um verdadeiro desafio. Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nossa mente acaba sendo bombardeada por preocupações, tarefas, notícias e por aí vai. É como se estivéssemos o tempo todo à beira de um colapso mental, sem conseguir parar para respirar e manter a calma. Mas existe uma filosofia milenar que pode ajudar nisso. Se trata do estoicismo, e hoje vamos mostrar 10 lições do estoicismo que podem te ajudar a acalmar a sua mente. O estoicismo sempre foi usado por grandes pensadores e até líderes históricos. Ensina lições valiosas sobre como manter a mente calma, independentemente das circunstâncias externas. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos lições valiosas como essas. Lição 1. Seja grato pelo que você já tem. Marco Aurélio disse uma vez: não sonhe com o que você não tem. Em vez disso, pense nas grandes coisas que você já tem, pelas quais se sente grato, e lembre a si mesmo de como sentiria falta delas se não fossem suas. A gratidão, segundo o estoicismo, é um dos maiores tesouros que podemos cultivar. Em um mundo onde somos constantemente estimulados a querer mais, é fácil esquecer o valor daquilo que já possuímos. Os estoicos nos lembram de olhar para o que está à nossa volta e reconhecer o quanto já somos afortunados. Quando paramos para apreciar o que já temos, seja uma amizade sincera, um momento de paz ou até mesmo o aprendizado nas adversidades, evitamos cair no ciclo vicioso da insatisfação eterna. Afinal, de que adianta sempre buscar mais, sem jamais saborear o que já conquistamos? Imagine, por exemplo, alguém que sempre almeja o próximo degrau na carreira, mas nunca valoriza as pequenas vitórias diárias. Essa pessoa corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás de metas, sem aproveitar a vida. Ao contrário, o estoico ensina a gratidão não como uma obrigação, mas como uma escolha consciente de focar nas coisas boas que já fazem parte da sua vida. Isso não significa desistir de buscar mais, mas sim entender que a felicidade não está no que você ainda não tem, mas no que você já conseguiu. E o mais interessante é que, quanto mais você agradece pelo que já tem, mais a vida parece se tornar generosa. Essa mentalidade cria um estado de contentamento que influencia diretamente suas decisões e atitudes. Ser grato não é ignorar o desejo de progresso, mas sim equilibrar a ambição com a apreciação. E por falar em equilíbrio, existe um conceito estoico que nos ajuda a lidar com as mudanças inevitáveis da vida: a impermanência. Lição 2. Meditação estoica. A meditação estoica não é como aquela prática tradicional que talvez você esteja pensando, onde se senta de olhos fechados em silêncio absoluto. É mais sobre um exercício mental que te coloca no momento presente. Muitas vezes, a nossa mente fica vagando entre arrependimentos do passado e ansiedade sobre o futuro, e isso gera uma quantidade absurda de ruído interno. O estoicismo ensina a focar no presente, a lidar com o agora, pois é o único momento sobre o qual realmente temos algum controle. Quando você se concentra no que está acontecendo agora, o caos mental começa a diminuir. Imagine a seguinte situação: você está em uma reunião importante, mas ao invés de focar no que está sendo discutido, sua mente está pensando na lista de coisas que precisa fazer ou em algo que deu errado dias atrás. Esse tipo de dispersão consome sua energia e rouba sua atenção do presente. A prática estoica de meditação pode ser simples, como começar o dia refletindo sobre o que você vai enfrentar nas próximas horas, se preparando mentalmente para os desafios. Isso te coloca num estado de prontidão e ajuda a evitar o desgaste mental desnecessário. Esse exercício de foco também pode ser aplicado em situações de estresse. Quando algo fora do esperado acontece, ao invés de reagir de forma impulsiva, você para, respira e se pergunta: o que eu realmente posso fazer agora? A meditação estoica é sobre criar esse espaço entre o evento e a reação. E assim, aos poucos, você vai controlando melhor suas emoções e decisões. Lição 3. Aceitação da realidade. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. E é exatamente aqui que o estoicismo nos ensina uma lição crucial: aceitar a realidade. Existe uma verdade incontestável:
Nem tudo está sob nosso controle. Imagine você tentando impedir que comece a chover. Impossível, certo? Agora, imagine aceitar a chuva, preparar um guarda-chuva e seguir seu caminho. Essa é a ideia. Quando focamos apenas naquilo que podemos controlar, como nossas ações e reações, a vida flui com mais leveza. É como jogar um jogo onde você conhece as regras, e a regra principal é simples: faça o seu melhor com o que você tem nas mãos. Um exemplo prático dessa filosofia estoica é no trabalho. Digamos que você tenha se esforçado em um projeto, mas o resultado final não depende só de você. Aceitar que você fez sua parte, que controlou o que estava ao seu alcance, é a chave para evitar frustração. Não adianta querer mudar o que já aconteceu ou tentar controlar o comportamento dos outros. Ao invés disso, foque em refinar suas habilidades, em aprender com a experiência e se preparar para as próximas oportunidades. Essa postura traz paz, porque você entende que fez o possível. Agora, muitos se perguntam: mas e quando o que está fora do meu controle me atinge diretamente? A resposta está em como você escolhe reagir. A aceitação não é passividade, mas sabedoria. Ao invés de lutar contra o inevitável, use seu tempo e energia para melhorar o que você pode. Esse é o segredo dos estoicos: não perder tempo com aquilo que não se pode mudar. Lição 4. Impermanência. A impermanência é um dos pilares da filosofia estoica. Tudo na vida está em constante mudança: o tempo, as circunstâncias e até nós mesmos. Aceitar que nada é permanente nos livra de uma grande parte do sofrimento, porque, muitas vezes, é o apego ao que já passou ou o medo do que pode vir que nos impede de viver plenamente o agora. Para os estoicos, reconhecer que tanto os momentos bons quanto os ruins são passageiros nos permite encontrar paz em meio ao caos. A impermanência é o grande lembrete de que a vida, com todas as suas variações, continua sempre a fluir. Agora, imagine alguém que acaba de enfrentar uma perda significativa, como o fim de um relacionamento. Nesse momento, a dor parece imensa e interminável. Mas o estoicismo nos ensina que, assim como o sol nasce todos os dias, essa dor também terá um fim. Quando entendemos que tudo na vida é temporário, inclusive o sofrimento, conseguimos lidar com as dificuldades de forma mais serena. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas que ela perde o poder de nos controlar completamente, porque sabemos que ela vai passar. O mais interessante é que essa ideia de impermanência não se aplica apenas aos momentos difíceis, mas também aos momentos felizes. Aquele momento de sucesso no trabalho, uma conquista pessoal ou até mesmo um simples jantar com amigos, nada disso vai durar para sempre. Isso pode soar um pouco melancólico, mas na verdade é o contrário. Saber que as coisas boas também são passageiras nos faz apreciá-las ainda mais quando acontecem. A vida é feita desses altos e baixos, e o equilíbrio emocional vem da aceitação dessa verdade. Mas, ao invés de resistirmos a essas mudanças, podemos aprender a fluir com elas. Quando aceitamos a impermanência, nos tornamos mais flexíveis, mais preparados para os imprevistos. O estoico vê cada mudança como uma oportunidade de aprendizado, como um exercício para fortalecer a mente e o caráter. Na prática, isso significa que, ao invés de nos desesperarmos com a chegada de tempos difíceis, podemos nos perguntar: o que posso aprender com isso? Dessa forma, transformamos a incerteza em crescimento pessoal. Aceitar a impermanência também nos prepara para o inevitável ciclo da vida. Afinal, tudo que nasce, um dia, morre. E essa compreensão não é motivo de desespero, mas sim de celebração da vida como ela é. Quando temos plena consciência de que nada é para sempre, conseguimos viver o presente com mais intensidade, saboreando cada instante como se fosse único. E por falar em saber o momento certo, há uma ferramenta poderosa que complementa essa visão estoica: o silêncio. Lição 5. Fique em silêncio. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que o estoicismo oferece. Muitas vezes, acreditamos que precisamos falar para sermos ouvidos, mas a verdade é que o silêncio tem uma força inigualável.
Saber quando calar e apenas observar pode ser a chave para tomar decisões mais sábias e evitar conflitos desnecessários. No estoicismo, o silêncio não é visto como passividade, mas como uma escolha estratégica. Ele permite que você processe suas emoções e analise melhor as situações antes de reagir impulsivamente. Pense naquela reunião tensa onde todos estão ansiosos para expressar suas opiniões. Mas, quem parece estar no comando da situação, geralmente, é a pessoa que ouve mais do que fala. Isso porque, ao permanecer em silêncio, ela tem a vantagem de entender o panorama completo antes de se posicionar. Essa postura reflete o ensinamento estoico de que, muitas vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Ele nos permite ser observadores atentos e agentes de mudanças. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de autocuidado. Vivemos num mundo onde o barulho externo e interno não para, e encontrar momentos de silêncio nos ajuda a organizar os pensamentos e recuperar o equilíbrio. Quando você se afasta do ruído constante, tanto de opiniões quanto de informações, consegue ouvir sua própria voz interna com mais clareza. Para os estoicos, essa prática nos torna mais conscientes de quem somos e do que realmente importa. Portanto, não subestime o poder do silêncio em sua vida. Esse silêncio pode ser aplicado em várias áreas do cotidiano, seja nas relações pessoais ou nas decisões profissionais. Antes de reagir a um comentário rude, por exemplo, uma pausa em silêncio pode te dar a clareza necessária para responder de forma mais ponderada, ou até mesmo decidir que nem é necessário responder. E, assim como no silêncio, a reflexão sobre nossas ações diárias também é uma prática estoica que traz grande benefício. Mas isso, claro, é tema para o próximo tópico. Lição 6. Reflita sobre o seu dia. Os estoicos antigos acreditavam que refletir sobre o próprio dia era uma prática essencial para o autodesenvolvimento. Sêneca e Marco Aurélio, por exemplo, mantinham diários onde registravam suas ações, pensamentos e emoções. Ao revisar os acontecimentos diários, eles identificavam suas falhas, virtudes e oportunidades de melhoria. Esse hábito não era um julgamento rigoroso, mas um caminho para o crescimento pessoal. Assim, essa prática estoica se tornou uma ferramenta eficaz para quem deseja viver com mais consciência e sabedoria. A ideia é simples. Ao final do dia, pare por alguns minutos e pense nas situações que enfrentou. O que você fez bem? Onde você poderia ter agido de forma diferente? Essa reflexão ajuda a alinhar suas ações com seus valores, promovendo uma vida mais virtuosa. Imagine que você teve um desentendimento com alguém no trabalho. Durante a reflexão, pode surgir a pergunta: fui justo e sábio na forma como tratei essa pessoa? A partir disso, é possível ajustar comportamentos para ser mais congruente com os princípios estoicos no dia seguinte. Além disso, refletir sobre o dia nos ajuda a compreender melhor nossas emoções. Muitas vezes, passamos por situações que despertam raiva, frustração ou ansiedade, e acabamos reagindo de forma impulsiva. Ao revisar esses momentos, podemos identificar padrões emocionais que precisam de atenção. Dessa maneira, o estoicismo nos ensina a assumir o controle sobre nossas reações. Ao fazer essa introspecção, deixamos de ser reféns das circunstâncias externas e passamos a agir com mais racionalidade e equilíbrio. Outro aspecto importante da reflexão estoica é o reconhecimento das pequenas vitórias. Não se trata apenas de corrigir erros, mas também de celebrar os progressos. Talvez naquele dia você tenha exercido a paciência em uma situação difícil, ou mostrado compaixão em um momento de tensão. Reconhecer esses momentos reforça o hábito de agir com virtude e fortalece a confiança em suas próprias capacidades. Afinal, cada dia é uma nova oportunidade para praticar a filosofia estoica e se aproximar de uma vida mais plena. Por fim, essa prática diária de reflexão não exige grandes rituais. Ela pode ser muito bem feita mentalmente, como preferir. O mais importante é reservar esse tempo para observar seus pensamentos e ações com calma. E, ao fazer isso, você começa a perceber o impacto que pequenas mudanças têm em sua vida. Lição 7.
Viva uma vida simples. Epíteto disse uma vez: das coisas relacionadas ao corpo, forneça apenas o que for estritamente necessário, como comida, bebida, roupas, casa, servos. Mas elimine tudo que vise luxo e exibição. Para os estoicos, viver de forma simples é uma virtude. Não se trata de renunciar a todos os bens materiais ou de viver na pobreza, mas de entender que o verdadeiro valor da vida está nas ações, no caráter e nos princípios que guiamos nossas escolhas. A busca incessante por riquezas, status ou bens materiais só gera ansiedade e frustração. Quando nos focamos no essencial, aquilo que realmente traz significado para a vida, a paz de espírito se torna uma consequência natural. A simplicidade estoica é, na verdade, um caminho para a liberdade. Agora, imagine alguém que passa a vida acumulando posses, sempre em busca do próximo grande prêmio, seja um carro novo ou uma promoção no trabalho. Essa pessoa vive sob uma pressão constante, pois cada nova conquista é rapidamente substituída por outra meta ainda maior. Os estoicos ensinam que a felicidade não depende dessas aquisições. Ao invés disso, é o desenvolvimento das virtudes, como sabedoria, justiça, coragem e autodisciplina, que trazem uma satisfação duradoura. Esses princípios não podem ser comprados, mas são cultivados internamente, dia após dia. Viver de acordo com a virtude significa escolher o que é correto, mesmo quando é mais difícil. Isso pode envolver abrir mão de algo material em troca de manter a integridade ou agir com coragem em situações desafiadoras. Um exemplo prático seria alguém que, ao invés de aceitar um suborno no trabalho, prefere manter sua honestidade, mesmo que isso resulte em menos dinheiro no bolso. Esse é o tipo de decisão que define uma vida simples, mas rica em valores. Os estoicos acreditavam que a verdadeira riqueza vem do caráter, não dos bens materiais. Além disso, a simplicidade também reflete no estilo de vida que escolhemos. Um ambiente mais leve, com menos excessos, permite que nossa mente também fique mais clara. A desordem externa costuma refletir na desordem interna. Portanto, adotar um estilo de vida mais simples, com menos distrações e mais foco no que importa, pode ser um passo significativo para alcançar uma vida mais harmoniosa. Não é à toa que muitos grandes pensadores, estoicos ou não, optaram por viver com menos, mas de forma mais significativa. Ao adotar a simplicidade, abrimos espaço para valorizar o que realmente importa: as pessoas, as experiências e as virtudes que cultivamos ao longo do tempo. Lição 8. Esqueça o erro dos outros, foque em você. O estoicismo nos ensina uma lição que pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. Você não pode controlar o que os outros fazem. Isso quer dizer que, por mais que as atitudes alheias nos incomodem, nossa energia deve ser focada apenas no que podemos mudar, nós mesmos. Se alguém age de maneira injusta, impulsiva ou grosseira, é uma escolha deles, e não há muito que possamos fazer a respeito. A única coisa que está sob nosso controle é como reagimos a essas situações. Focar nos erros dos outros é como carregar um peso que não é seu. Um exemplo comum está nas relações diárias. Imagine um colega de trabalho que comete um erro que te afeta diretamente. A frustração pode ser imediata, mas o estoicismo nos encoraja a pensar: o que eu posso fazer para melhorar a minha parte? Ficar remoendo o erro dessa pessoa não mudará nada. Ao contrário, é mais produtivo concentrar-se em suas próprias ações, em como você pode ajustar sua resposta e até em como lidar melhor com situações semelhantes no futuro. Isso não só diminui o estresse, como também fortalece seu autocontrole. Outro ponto importante é que, ao focar excessivamente nos erros alheios, corremos o risco de negligenciar nossos próprios. A filosofia estoica sugere que devemos, antes de tudo, olhar para dentro. Em vez de gastar energia criticando o comportamento dos outros, que tal nos perguntarmos: estou agindo de acordo com meus valores? Essa mudança de foco traz um grande alívio, pois nos libera da tarefa impossível de tentar consertar o mundo ao nosso redor. E, na verdade,
esse foco em si é muito mais eficaz para o nosso crescimento pessoal. Além disso, é interessante notar como, ao focar no erro dos outros, muitas vezes acabamos presos em um ciclo de ressentimento. Guardar mágoas ou rancores só nos prejudica, enquanto a pessoa que cometeu o erro segue sua vida. Quando aceitamos que o comportamento dos outros está fora do nosso controle, abrimos espaço para a verdadeira paz interior. Não se trata de ignorar os erros, mas de entender que o que importa, no final das contas, é como nós escolhemos reagir. E essa escolha é nossa, sempre. Os estoicos também nos lembram que o perdão é uma ferramenta poderosa. Ao perdoar o erro dos outros, não estamos validando suas ações, mas liberando a nós mesmos do fardo de carregar rancor. Isso não significa que você deve se colocar em situações injustas, mas sim que a melhor resposta é aquela que preserva sua paz de espírito. Concentrar-se no próprio crescimento, nas suas virtudes e no controle de suas emoções é a forma mais eficaz de evoluir diante dos desafios. O foco em si é, portanto, uma escolha sábia. Por fim, ao deixar de lado o erro dos outros e focar em si mesmo, você abre espaço para a verdadeira liberdade. Quando você não se deixa afetar pelos atos de terceiros, percebe que a tranquilidade depende apenas das suas escolhas. Essa é a essência do estoicismo, a compreensão de que a paz interior é construída, não encontrada no mundo exterior. E uma maneira profunda de lembrar dessa liberdade é compreender uma verdade inevitável: todos nós vamos morrer. É esse reconhecimento que traz uma nova perspectiva para a vida e para nossas escolhas diárias. Lição 9. Lembre-se que você vai morrer. A morte é um dos pilares mais importantes do estoicismo, e embora possa parecer um assunto desconfortável, lembrar-se constantemente da morte é, na verdade, uma forma de valorizar ainda mais a vida. Isso é um lembrete de que a vida é curta e, portanto, cada momento deve ser vivido com significado. Saber que o tempo é finito nos ajuda a focar no presente e a tomar decisões mais conscientes. Afinal, quando você reconhece que vai morrer, as preocupações triviais começam a perder sua importância. Pense em como muitas vezes nos apegamos a questões pequenas, como uma discussão boba ou um erro que cometemos. A filosofia estoica nos convida a refletir: isso realmente importa diante da minha mortalidade? Essa mudança de perspectiva nos permite viver de forma mais leve e centrada. Quando aceitamos a transitoriedade da vida, aprendemos a não nos perder em pequenos dramas. É como se a consciência da morte trouxesse uma clareza sobre o que realmente vale a pena. Isso nos liberta do peso de tantas preocupações desnecessárias. E não se trata de viver com medo da morte, mas de usá-la como uma aliada para a tomada de decisões. Imagine que você tem um projeto em mente ou uma conversa difícil que precisa acontecer. Ao lembrar que o tempo é limitado, você percebe que não há motivo para adiar. A vida se torna uma sequência de oportunidades que precisam ser aproveitadas enquanto há tempo. Assim, essa lição age como um despertador, lembrando que a procrastinação ou a indecisão só resultam em arrependimento. Viver plenamente é, de certa forma, honrar a própria mortalidade. A consciência da morte também nos ensina a dar mais valor às pessoas que amamos. Saber que o tempo com elas é finito faz com que cada encontro, cada conversa, tenha mais significado. Quantas vezes nos pegamos adiando uma ligação ou uma visita, achando que teremos tempo mais tarde? O estoicismo nos alerta para o fato de que mais tarde pode não existir. Por isso, uma vida bem vivida, segundo os estoicos, é aquela que aproveita os momentos presentes, especialmente com quem é importante para nós. Por fim, essa lição nos lembra da simplicidade da existência. Quando aceitamos que a morte é inevitável, as pressões externas, como status e riqueza, perdem parte do seu peso. O que importa, no final das contas, é como vivemos, como tratamos os outros e como aproveitamos o tempo que nos foi dado. Lição 10. Você não tem de ter opinião. Atualmente, parece que todos precisam ter uma opinião sobre tudo, o tempo todo. As redes sociais e as conversas cotidianas nos pressionam a participar de debates, mesmo quando não temos conhecimento ou interesse no assunto.
Mas, o estoicismo nos lembra que não precisamos ter uma opinião sobre tudo. Na verdade, essa liberdade de não se envolver em todos os debates é uma forma de proteger nossa paz interior. Os estoicos entendiam que, muitas vezes, o silêncio é a escolha mais sábia. Imagine que você está em um almoço de família, e o assunto da vez é política ou religião. Todos parecem fervorosos em suas opiniões, mas você percebe que entrar nessa discussão só trará tensão e frustração. Nesse momento, o estoicismo te dá permissão para simplesmente ouvir, sem sentir a necessidade de se posicionar. Não ter uma opinião sobre todos os temas não é sinal de fraqueza ou ignorância, mas sim uma escolha consciente de onde colocar sua energia mental. Afinal, você não precisa ser arrastado pelo turbilhão das opiniões alheias. Essa abordagem pode ser aplicada a várias situações do dia a dia. Quantas vezes nos sentimos pressionados a responder a perguntas ou a dar nossa opinião sobre assuntos que não dominamos? O estoico sabe que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os próprios limites e aceitar que nem tudo requer um posicionamento. E, mais importante, muitas discussões que nos cercam são efêmeras e insignificantes a longo prazo. Evitar gastar energia com elas permite que você se concentre no que realmente importa para sua vida e seu desenvolvimento pessoal. Além disso, escolher não ter uma opinião imediata também é uma forma de evitar conflitos desnecessários. Muitas vezes, uma opinião expressada de forma impulsiva pode gerar mal-entendidos ou até afastar pessoas. O silêncio, por outro lado, pode ser uma demonstração de sabedoria e autocontrole. Saber quando falar e quando ouvir é uma habilidade que os estoicos dominavam com maestria. Isso não significa se omitir quando algo importante está em jogo, mas sim escolher com cuidado as batalhas em que vale a pena se envolver. Por fim, entender que não precisamos ter uma opinião sobre tudo é uma forma de liberar nossa mente do excesso de informação e ruído. Quando nos permitimos não opinar sobre questões que não nos afetam diretamente, abrimos espaço para focar no que realmente importa: nossa própria evolução, nossas virtudes e a construção de uma vida equilibrada. Esse é o segredo estoico para alcançar a paz de espírito em meio ao caos. E, com isso, encerramos essa sequência de lições valiosas sobre o estoicismo. Essas 10 lições do estoicismo são como ferramentas valiosas que você pode começar a aplicar agora mesmo para transformar sua vida e acalmar a mente. Cada uma delas oferece uma nova maneira de lidar com os desafios diários, permitindo que você mantenha o foco no que realmente importa. Lembre-se, a mudança começa com pequenos passos, e o estoicismo é um guia para te ajudar a enfrentar as incertezas com coragem, sabedoria e equilíbrio. Então, por que não começar hoje? Pratique esses ensinamentos e veja como eles podem fazer a diferença em sua vida. E se você quer continuar aprendendo sobre o estoicismo e outras filosofias de vida, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!